Quero saudar a amada igreja com a boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou alegre de estar com os irmãos nessa noite, né? Já estive ontem, está revendo alguns irmãos, amigos, revendo o pastor Marcos, tive ali uma outra oportunidade, né? Com o Ministério de Louvor lá da nossa igreja, com a juventude ali, foi um tempo muito bom. E está participando desse momento da história da vossa igreja, nesses 3 anos de emancipação. Como já disse o pastor Felipe, muito meu amigo, companheiro de seminário, né? Atuamos juntos na docência do CETAD Jean e também companheiro de púlpito na pregação no ministério onde nós estávamos, né? E assim, foi um momento muito bom, porque nós vimos o crescimento na vida de todos nós, né? Hoje vejo o pastor Felipe presidindo a igreja, dirigindo a igreja, né? Crescendo na família, né? Família crescendo. E nós assumimos uma igreja, hoje sou pastor-presidente da Igreja Batista Expandindo o Reino. Minha família crescendo, eu não tinha filho, agora tenho um filho, né? E tem sido uma experiência muito boa, mas em toda a minha história de caminhada, eu sempre atuei na obra missionária. Desde a época, na Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, na primeira Igreja Batista em São Gonçalo, né? Na Igreja Batista de Nova Cidade, onde estava antes de estar presidindo essa igreja. Então, sempre atuando como pastor de missões, trabalhando com missões transcultural e local. Fui missionário no campo bastante tempo, tanto no exterior quanto no Brasil, né? E o Senhor tem nos dado algumas oportunidades. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia no livro de Atos. E eu quero desenvolver o tema que é proposto, fazendo um ecletismo, né? Ou uma mistura, mostrando como a maturidade cristã ela caminha junto com o crescimento espiritual. Atos, capítulo de número 16. Trago um abraço da minha família, esposa, meu filho, da nossa igreja, os obreiros, a todo o santo ministério. Quantos acharam o livro de Atos, capítulo de número 16? Diga amém. Quem não achou, diga eu estou indo. Mas já acha aí que eu te espero em nome de Jesus. Atos capítulo 16. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 11. Que diz assim a palavra do Senhor: navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e de lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Amém? Queridos de Deus, o texto que nós estamos lendo da palavra do Senhor é um texto que fala sobre o momento que o apóstolo Paulo recebe no versículo de número 6, do mesmo capítulo 16, uma visão para que ele fosse mudar a direção missionária
Paulo está na sua continuidade das suas viagens missionárias. Ele que havia começado sua primeira viagem missionária no capítulo 13 do livro de Atos, quando ele já estava ali aproximadamente 10 anos na igreja da Antioquia da Síria. E nesses 10 anos, depois de ter passado pela experiência, ser cheio do Espírito, tentar pregar o Evangelho, não ter muito êxito, muito sucesso, ser levado por Barnabé para Antioquia da Síria e passar esses 10 anos ele aprende, esses 10 anos ele cresce, esses 10 anos ele amadurece, esses 10 anos ele é preparado pelo Espírito de Deus. E a igreja da Antioquia da Síria era uma igreja muito madura, porque ela tinha os 3 elementos fundamentais para que uma igreja seja uma igreja que atenda a missão pela qual ela existe. A igreja da Antioquia da Síria, ela tinha profeta. Então a pregação da palavra era algo forte. Bem como disse o pastor Marcos, a palavra era pregada, a palavra era ensinada, e a igreja então era alimentada, fortalecida, equipada pelos ensinamentos da santa doutrina dos apóstolos, e aqueles pregadores que Deus tinha levantado como profeta. Mas era uma igreja que tinha mestre. A educação da igreja era algo forte, porque não tinha um mestre, tinha vários mestres, como tinha vários pregadores. Então pregação e ensinamento não faltava naquela igreja. Mas era uma igreja onde a voz do Espírito era ouvida. Era uma igreja que ela tinha pregação, ela tinha estudo, significa que ela tinha conhecimento. Mas o conhecimento não tirou dela a sensibilidade para ouvir o Espírito de Deus. O Espírito Santo do Senhor falava na igreja, tinha primazia. Isso por quê? Porque era uma igreja que se dedicava à oração e o jejum. Perceba que eles jejuaram e oraram para separar a Barnabé e a Saulo para o envio. E foi nesse ambiente de oração e de consagração que o Espírito confirmou a partida da viagem missionária do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele começa a trajetória missionária depois dessa bagagem, dessa experiência, desse conhecimento que ele teve na igreja de Antioquia. E ele começa o seu ministério, sendo que nós temos uma tendência natural. Qual é a nossa tendência natural? A gente quer fazer a coisa conforme nós compreendemos e entendemos a partir do nosso conhecimento. Não há nenhum problema nisso. Não é que isso é pecado ou que isso esteja errado. Mas nem sempre isso é o que Deus quer. É importante, nós temos que agir conforme a nossa compreensão, nosso entendimento, nossa racionalidade. Mas não necessariamente significa dizer que porque é certo, está na hora certa, mas é a coisa certa está a ser feita. Pregar é certo? Pregar é certo. Fazer missões é certo? Fazer missões é certo. É a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Mas ir para onde você quer ir é a vontade de Deus? Nem sempre. Olha só. Nem sempre. E o apóstolo Paulo estava tomando uma direção, quando no versículo 6 do capítulo 16, ele recebe uma visão, e ele ouve o macedônio mandando ele passar a Macedônia e ajudar. E ele entende pelo Espírito, você vai ver aqui, ó.
E viajando por toda a região da Frigia, da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito travou, o Espírito parou, e ele vai ter uma visão, e o Espírito dá uma outra direção, e ele entende que atravessar a Macedônia é a vontade de Deus. E ele então chega nesse versículo 11, onde ele começa a navegar, ele começa a ir para essa direção que o Espírito Santo do Senhor estava motivando ele a se direcionar, porque era a vontade de Deus. E agora ele faz a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo. Ele está fazendo a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo. E ele vai e começa a desenvolver o ministério, só que as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, porque a gente sempre tem aquela ideia triunfalista, vencedora, conquistadora. Se eu estou com Deus, tudo tem que dar certo. Se é para o Senhor, tem que prosperar. Se é para o Senhor, eu tenho que alcançar um benefício. Se não é de Deus, não prospera. Se é de Deus, prospera. E com isso, o critério que a gente usa para saber se é de Deus ou se não é de Deus é se está dando certo. Só que isso não é verdade. O apóstolo Paulo, ele obedece à direção de Deus. E ele expulsa demônio de uma menina, a partir do versículo 16. Uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E por conta dele expulsar o demônio dessa menina, ele então é preso. Ele é açoitado, ele apanha, ele é colocado numa prisão subterrânea, ele é preso no tronco. E quando ele achava que agora vai, parece que o ministério dele parou. E diante desse cenário todo de prisão, ele transforma o ambiente de cadeia, que era para ser um ambiente agora de murmuração, de reclamação, de frustração, de decepção, de arrependimento. Ele transforma aquele ambiente em um culto, onde um ora e o outro louva o nome do Senhor. Um ora e o outro louva o nome do Senhor aproximadamente à meia-noite. Todos ouvem aquela adoração num ambiente desmotivador. É isso que é extraordinário. É nesses momentos de ambiente desmotivador, aonde não há motivo para ser grato, não há motivo para adorar, não há motivo para louvar, não há motivo para orar. Há razões racionais para reclamar, para murmurar, para se frustrar, né? Mas ele transforma tudo isso e converge para um ambiente de adoração. Adoração essa que rompe as cadeias, rompe aquele cenário, chega ao trono da glória do nosso Deus, e o nosso Deus faz a terra tremer, e a terra treme, mas não cai. Você já viu uma terra tremer e não desmoronar? Um terremoto de Deus faz a terra tremer, mas não desmorona. A não ser, rompe os grilhões e solta todo mundo. E sobre aquele ambiente que o poder de Deus é manifesto, ele se depara com um carcereiro que, ao ver as portas das prisões abertas, imaginando que todos haviam fugido, vai pensar em suicídio. Porque fazendo isso, segundo as leis romanas, se ele se matar, os presos se soltaram, mataram ele, e esse é o desfecho. Mas se os presos fogem e ele não morre,
ele soltou os presos e agora ele é sentenciado à morte. Tanto ele e toda a família por traição a Roma. E ele então vai se matar para poder preservar a família, para a família dele não morrer. Mas Paulo olha aquele cenário então e diz: não faças tal coisa. E ele diz: o que eu faço então? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E sobre esse ambiente, meus amados irmãos, sobre este ambiente, nasce a igreja na cidade de Filipos. A igreja de Filipos nasce, e os primeiros a ser batizados é essa turma da experiência do cárcere. Ou seja, olha só, o que não havia acontecido, algo totalmente contrário, você começa a ver um agir de Deus, um mover de Deus. Aí eu te pergunto, onde é que está a maturidade? E aqui onde eu quero começar a pensar com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. A maturidade consiste no fato da convicção doutrinária e espiritual. Paulo havia adquirido uma convicção doutrinária e espiritual que nada em torno dele, ou qualquer coisa que ele experimentasse, era capaz de mudar a sua cabeça, de mudar o seu coração, de fazer ele crer mais ou fazer ele crer menos. Então, ele não tinha espaço para regressão espiritual, para queda, para ficar no meio do caminho, para desistir, nem para parar, porque a convicção dele era muito grande, era muito forte. Ele entendeu que o Espírito estava mandando ele para lá, e por conta disso ele soube administrar tudo o que estava acontecendo, sem perder a pegada de saber qual era o papel dele diante de tudo que estava acontecendo. Você vai ver na carta aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 20, a declaração desta convicção, quando ele diz: bem sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, meu irmão, e essa convicção que ele tinha fazia ele romper tudo que estava diante dele. A coisa mais trágica que nós temos na nossa caminhada é quando pessoas que caminham com a gente, que passam pelas águas do batismo, que louvam o nome do Senhor, que pega instrumento, que em algum momento pegou o microfone e trouxe uma pregação, ou que deu ensino, e daqui a pouco começa a se perder nas suas convicções, começa a se perder na sua espiritualidade. Parece que tudo que ele viveu, que tudo que aconteceu, que tudo que Deus fez, que tudo que o Senhor operou na vida dele não foi real, tudo foi uma mentira. A experiência do perdão dos seus pecados, a experiência da libertação, as providências e milagres que o Senhor fez, a experiência de receber o Espírito Santo quando se converteu, a experiência de ter a sua vida transformada e as suas orações atendidas. Parece que tudo que aconteceu foi uma mentira, foi um engano. Isso porque a convicção doutrinária e espiritual se fragilizou, deixou de existir, e aí qualquer coisa que acontece, que passa, ou qualquer dizer que se ouve nos grandes mestres destruidores hoje das nossas da espiritualidade na igreja, como YouTube, né? Redes sociais, aonde tudo fala muita coisa, parece que tudo se desmonta diante de uma fala,
tudo se desmonta, aonde nós baseamos grau de autoridade, não em cima do que Jesus disse, não em cima do que os apóstolos disseram, não em cima do que o Espírito Santo diz, não em cima do que a palavra num todo, do Antigo ao Novo Testamento nos ensina, mas sim em uma pessoa que diz alguma coisa, ou que tenta representar alguma coisa. Mas, meus amados irmãos, o que é todos esses que nos cercam hoje, comparado à autoridade das Escrituras, daqueles que morreram pela sua convicção, na experiência que tiveram com Deus, com o Espírito e com o ensinamento da palavra? Um dos maiores prejuízos das nossas igrejas hoje é que nós estamos fazendo valer em pé de igualdade palavra dos homens e comparando ela com as Escrituras. E parece que a palavra de um homem, de uma pessoa, desqualifica o ensinamento da Escritura. Convicção doutrinária espiritual é o que faz eu, diante da luta e da dificuldade, continuar acreditando, continuar confiando, se mantendo de pé, porque sabe o que acontece? Teorismo, achismo, não sustenta fé, não sustenta espiritualidade. Quando você está com uma enfermidade, quando a sua família tem alguém enferma, hospitalizada, quando você está com uma prova, com alguém que está entregue às drogas, vai com teorismo, vai com ideologia, vai com sensacionalismo para dentro das favelas e das comunidades, para ver se faz alguma diferença. Não faz, porque isso não tira ninguém, isso não expulsa demônio, isso não cura enfermidade, isso não muda a vida. O poder, em Romanos capítulo 1, versículo 16, está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E aí você vai descobrir que o Evangelho funciona em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer povo, em qualquer localidade, sobre qualquer nível social. Sobre qualquer nível social, porque o Evangelho é o poder, e é por isso que o Evangelho é doutrina, é universal, não é costume, não é tradição, não é local, é doutrina, é palavra de Deus para a humanidade, porque você pode falar o Evangelho, você pode ensinar o Evangelho, e ele vai fazer o que ele foi enviado para fazer. Isso é tremendo. Eu lembro, nós colocamos no coração de ir fazer um trabalho no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, às beiras da Avenida Brasil. E no primeiro dia, nós começamos pela Nova Holanda. E nós paramos ali, o nosso objetivo era alcançar os cracudos, que ficam igual zumbi debaixo daquelas obras. E o outro público-alvo eram os usuários de droga que vinham para o baile funk. E uma equipe foi para os cracudos e a outra equipe foi para os usuários de droga e traficantes dentro da comunidade. Meus irmãos, nós entramos ali sem pretensões, simplesmente para dizer assim: olha, eu estou aqui em nome de Jesus, eu quero orar por você. Se é que tinha alguma entrada, a entrada era essa: eu estou aqui em nome de Jesus para orar por você. E quando nós chegávamos dentro desse cenário para nós pregarmos evangelho, e nós dizíamos isso, as pessoas se desmontavam diante dos nossos olhos. Homens cheios de fuzil, de metralhadora, da mais alta tecnologia, né? Pistolas das mais variadas, de 7,65 a 40, Glock, né? Muito armamento, muita droga, mas eles paravam de atender os viciados, eles arriavam as armas no chão, eles se rendiam e colocavam a vida diante de você,
Agora ele está na tua mão, de cabeça baixa, com as mãos livres, na tua mão. E você começa a pregar evangelho, você começa a abordar, e o evangelho vai entrando, e aqueles caras começam a se quebrantar, a chorar, e eles começam a confessar pecado, a compartilhar a experiência, a falar o que está acontecendo. Você vai lá nos Cracudos, você tem a mesma experiência. Numa semana posterior, no outro dia fomos no PU, que é no Parque União, também no Complexo da Maré, que é do lado, em outro baile funk do evento da Rádio FM O Dia. E quando nós chegamos lá, na entrada, eu de pé, esperando os irmãos ainda chegar, veio aquele homem sobre a nossa direção. É crente? O senhor é pastor? Eu falei, eu sou crente, eu sou pastor, então ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor. Eu recebi R$1.200 hoje, eu trabalho com obra, e eu peguei esses R$1.200, eu cheirei todo ele, eu cheirei tudo, pastor, tudo. Olha aqui o dinheiro que eu tenho, puxou R$22, é só a passagem para mim ir para casa, e agora está minha mulher, está meus filhos lá esperando, eu estou desde cedo da favela, eu cheirei tudo, ora por mim. E aí eu pedi para o evangelista Leandro Matias orar por ele. Quando o evangelista Leandro Matias orou por ele, e ele acabou a oração, ele ficou assim. Não sabia onde estava. E eu disse então para o evangelista Leandro Matias, tem demônio aí, tem demônio. E quando eu levantei a mão, eu só levantei a mão na direção dele, o demônio já se manifestou e caiu. Isso na entrada do baile funk, na entrada que vai para o baile funk lá do Parque União, no meio da rua, todo mundo chegando no baile. Ele caiu, o demônio disse que ia acabar com ele, que ia matar ele, que ia destruir ele. Nós repreendemos o demônio saiu. Quando ele ficou de pé, eu disse, rapaz, eu falei tudo que o demônio diz, o demônio disse que vai te matar, que vai te destruir, que vai desfazer da tua família, e só tem um jeito de você resolver isso, porque eu repreendi agora, mas se você vai para casa, com a sua casa vazia, o demônio vai voltar, vai trazer mais 7, o teu vai ser ainda pior. Só tem um jeito. Ele, qual é, pastor? Levanta a mão para o céu e entrega a sua vida a Jesus. Então, se essa é a solução, pastor, eu quero esse Jesus. Ele levanta a mão na entrada do PU, ele se dobra e começa a confessar a Cristo, porque o evangelho, ele é poderoso, irmão. O evangelho é poderoso. Se você está presente, se você passa, se você está ali, se você está à disposição, Deus te usa. Ele usa na prisão, ele usa quando você passa no meio da rua, ele usa dentro de casa, ele usa no teu trabalho, ele usa na tua faculdade, no teu curso, na tua escola. Se você se prontificar a ser usado, ele te usa. Sempre te usa. Porque você tem convicção, você sabe por que você está ali, o que você está fazendo ali. Você não está aleatoriamente aonde você está. Você não passa onde você passa aleatoriamente. Você não vive aonde você vive aleatoriamente. A sua família, essa comunidade, essa rua, esse ciclo de amigos não é aleatório. É a oportunidade que Deus está te dando para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, que é essa convicção, essa certeza doutrinária e espiritual que você tem de compartilhar sua fé, de compartilhar esse evangelho que transformou a sua vida, que transformou a sua vida. E eu achava que o que se fazia no campo missionário era diferente. Eu fui para o Uruguai, e é do mesmo jeito que a coisa funciona, irmão. Como você faz aqui, você faz lá. Você vai lá para a África, como você faz aqui, é como você faz lá.
você vai para as grandes metrópoles, para Icaraí, para São Francisco, para Ipanema, para Barra da Tijuca, é do mesmo jeito que você faz. Sabe por quê? Porque é gente que está ali. E gente pode estar no carro do ano, apartamento em grande condomínio, mas é pessoa, é gente, tem problema, está no pecado, é escravo de Satanás, a droga está lá dentro, os vícios estão lá dentro, as mazelas estão lá dentro, a iniquidade está lá dentro, e não tem psicólogo que resolva, não tem psiquiatra, não tem psicanalista, não tem medicina. Só o Evangelho é capaz de reconciliar o homem com Deus. Só o Evangelho é capaz de transformar a vida e coração. Só o Evangelho faz milagre, irmãos. Ciência não faz milagre, o Evangelho faz milagre. Isso é uma coisa tremenda. É uma coisa poderosa. O segundo ponto que traz a maturidade espiritual é a boa visão do cenário da vida e dos propósitos de Deus. Quando você não tem uma boa visão do cenário da vida e dos propósitos de Deus, você entende tudo errado. Você interpreta tudo errado. Paulo olha, ele poderia entender que ele se enganou, que não era isso não. Ele tinha que voltar para Antioquia e ficar quietinho, porque está tudo dando errado. Porque essa é a interpretação natural. Se não está dando certo, tem que parar, tem que desistir. Essa mentalidade triunfalista. Mas sabe por quê? Porque nós temos uma tendência de olhar só para o cenário e não olhar para aquilo que está atrás dos bastidores. A gente não olha o que está acontecendo. Você está brigando com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho. Tem gente te perseguindo lá no trabalho. Você está achando, fulano não gosta de mim, fulano está me sacaneando, fulano está me fazendo mal, fulano não me ama. Quando na verdade tem algo por trás dos bastidores. Uma vez eu cheguei na casa de minha mãe, como diz lá na Paraíba, da minha manhinha, e meu pai e minha mãe brigavam muito, e minha irmã começou a chorar. Minha irmãzinha, na época, tinha uns 4, 5 anos, ela começou a chorar, porque ela via uma pessoa atrás de minha mãe, e uma pessoa atrás do meu pai, fazendo uma série de articulação, movimentando, e meu pai brigando, minha mãe brigando, ambos se ofendendo. Você não sabe, mas essa contenda, essa confusão, essa brigalhada, essa coisa para tentar esfriar o teu coração, para tirar o brilho dos teus olhos, para tirar o amor, para tirar a paixão, a alegria da família, tem forças espirituais por trás, atiçando, cultivando, fortalecendo, dando apoio, forças espirituais para destruir a tua vida, e você está arrumando problema com um monte de gente dentro de casa e não está entendendo o que está acontecendo. Paulo já dizia em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é principado, é potestade, é força espiritual da maldade, irmão. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é teu filho, não é teu patrão, não é teu vizinho, tem forças espirituais, e Paulo sabia o que estava acontecendo, tinha demônio por trás, tinha força espiritual por trás, ele não poderia se render diante do que o diabo queria fazer, diante do que os demônios queriam fazer. Ele entendeu que tinha valores tremendos ali, e que Deus estava contando com ele. Philip Yancey, no seu livro A Bíblia que Jesus lia, fazendo menção de Jó, ele diz o seguinte, que nós somos soldados rasos, numa batalha cósmica. Tem um monte de coisa acontecendo aqui, mas a gente não sabe de nada. Mas tem toda uma batalha no mundo espiritual, longe da tua racionalidade, do teu conhecimento, pelejando para travar e para impedir. E ele faz menção de Jó.
Jó, filho está morrendo, filha está morrendo, os bens estão indo embora, há uma série de coisas acontecendo, mas tudo no cosmo, tudo numa dimensão mais elevada, tudo por conta de um desafio entre Deus e Satanás, tudo por conta de propósitos maiores que Deus tem. A maior vitória de Jó não foi Jó ele conseguir tudo de volta, mas ele mostrar para o diabo que é possível ser fiel a Deus, é possível continuar firme, é possível perseverar, porque Deus acredita em você, Deus acredita em nós, Deus espera que você haja diferente. E o que é agir diferente? É glorificar o nome dele aonde você está. Não deixar o inimigo tomar rédea e controlar tudo. E está você se gladiando com o outro, achando que tudo está no outro. Mas não, irmão, não vai nessa não. Você acha que quem está lá no candomblé tá de brincadeira? Você acha que tem lá, quem está lá na Umbanda está de brincadeira, no Quimbanda, no Voodoo, no satanismo? Você acha que eles estão indo para a encruzilhada de bobeira? Você acha que eles estão entrando no cemitério à toa, na porta de cemitério de madrugada? Estão fazendo despacho à toa? Estão lutando, estão semeando mal, estão enviando maldições, enviando demônios, forças espirituais. E é verdade que enquanto você está firme, enquanto você está em comunhão, enquanto não há brecha na tua vida, como diz em 1 João 5,18, o diabo não toca. Mas o problema é que a gente não vigia o tempo todo, a gente não está firme o tempo todo, a gente relaxa, a gente tropeça, a gente cai, a gente fica frio, a gente perde a visão, a gente para de orar, a gente perde a espiritualidade, a gente se deixa levar pelas lutas da vida, a gente perde intensidade na nossa caminhada. E aí é quando o inimigo entra e derruba a gente. Porque o diabo, ele não dá soco no vento. O diabo não fica espetando você. Ele vai quando ele sabe que ele vai conseguir te derrubar. Quando ele vai conseguir te dar uma rasteira. Se ele não pudesse te derrubar, Paulo não dizia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então você tem que entender o que está acontecendo, porque se você olhar da perspectiva de Deus, você vai encher o teu coração de confiança. Deus está no controle, tudo corresponde para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai entender o propósito, você vai entender o momento, você vai entender a situação, e aí você não tem que perguntar os porquês, mas você tem que perguntar o para que tudo isso, Senhor, o que eu preciso fazer, como eu tenho que agir, como eu tenho que atuar. Você vai ver em Filipenses 4,13, Paulo, depois de passar por várias experiências na sua caminhada, ele chegou a uma conclusão: isso é maturidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sofrer, eu posso apanhar, eu posso ficar bem, eu posso ficar com abundância, eu posso ficar com fome, eu posso ficar saudável, eu posso ficar doente, ele pode tudo. Naquele que fortalece, você aguenta. Pastor, está doendo, você consegue. Está ruim, você consegue. Está difícil, você consegue. Eu vou morrer, você consegue. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque há coisas profundas aí. Jesus estava apanhando, sendo cuspido, humilhado, crucificado. Parecia que ele estava perdendo. Parecia que ele estava sendo frustrado. Parecia que ele que era o derrotado.
Mas quando tudo que acontecia com ele de pior, na verdade ele estava vencendo. E quando o coração dele parou de bater, irmãos, que o sangue espirra, que a água espirra do seu peito, o véu se rasga, o tempo fecha, os túmulos estremecem, porque a vitória chegou. A vitória vem sobre você, a vitória vem sobre nós. Vai chegar o teu tempo e a tua hora. Mas grandes vitórias são antecedidas por difíceis momentos da vida, que parece que tudo está dando errado, mas na verdade tudo está no seu devido lugar e no certinho, porque é desse jeito que você cresce, é desse jeito que você amadurece, é desse jeito que você aprende. Porque infelizmente, irmãos, infelizmente, não é que Deus só trabalha assim, é porque nós só deixamos Ele trabalhar desse jeito. É nos desertos, é nos vales, é nas fornalhas, é na perseguição, é no desemprego, é na doença, que a nossa fé ela é afinada, é purificada, e que você começa a ter então os sentidos maior de uma vida cristã, o que faz pessoas nunca desistirem. Sabe o que é? No primeiro momento ela crê em Deus. No segundo momento ela experimenta Deus. No terceiro momento ela sente a presença de Deus. Quando você só crê, mas não experimenta, você só crê, mas não sente, você desfalece e entra no ativismo religioso. Mas quando você começa a vivenciar todo esse desdobramento, você passa a ver diferente, porque você sabe quem você crê. Você sabe. E o apóstolo Paulo, ele sabia em quem ele estava crendo. E é por isso que eles louvam, é por isso que eles adoram. É por isso que eles transformam aquilo num ambiente de adoração. E a adoração brota com força, com seriedade, com profundidade, com lágrima, com vigor, com vida, aonde não é palavra vazia. Porque hoje tem muita canção vazia, tem muita letra vazia, tem muitas notas vazias. Porque a questão não é quando você fala, a questão é quando você sente o que você fala, porque já era uma reclamação que vem do Antigo Testamento, Isaías 29:13, o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Mas quando a boca está transmitindo o que está lá dentro, quando você está falando o que está lá dentro, a oração é diferente, o louvor é diferente, a busca é diferente, e na prova, na dificuldade, na peleja, na luta, na crise, no problema, na enfermidade, você percebe isso. Você percebe isso, porque não te resta outro recurso. Deus tem que fazer, Deus tem que operar, Deus tem que mover, porque se Ele não mover, não vem. Se Ele não fazer, nada acontece. Se Ele não suprir, não chega. Então você aprende dependência do Senhor. Uma outra coisa importante é compreender a flexibilidade do momento presente. Se você não tem flexibilidade para compreender o momento, você se perde. Quantos diante de dificuldades se afastam? Primeira coisa que faz é sair da igreja, é se distanciar, é parar de buscar, é parar de orar, é parar de se dedicar às coisas de Deus. Por quê? Porque não entende aquele momento, não tem flexibilidade para entender aquele momento. Paulo, escrevendo a carta a Filipenses 1:12, ele diz: olha, irmãos, quero que entender que tudo que sobreveio sobre nós foi para promover o Evangelho.
tudo que aconteceu com a gente, toda aquela dificuldade, luta, peleja, foi para promover o Evangelho. Ou seja, ele estava ali para salvar aquelas vidas que não eram esperadas. Eu fico pensando se os centuriões, as guardas pretorianas, o carcereiro alcançaria a salvação, ou se Paulo teria tempo para ele, se ele não estivesse naquela prisão. Então você passa a entender que certas coisas que acontecem com você são oportunidades. São oportunidades. Tudo que acontece com você é oportunidade. Você ganha uma oportunidade para fazer o que Deus tem na sua vida naquele lugar. Quando a gente não tem essa flexibilidade, o desespero vem, o medo vem, a desesperança, a desmotivação, o esfriamento, que são indícios da imaturidade. E aí pessoas assim você não pode corrigir, não pode exortar, não pode tocar, porque quebra. Tudo quebra. Qualquer coisa quebra. Qualquer coisa se afasta, qualquer coisa se abate. Quando o limite estabelecido pela Escritura, que define o meu padrão e o seu padrão de fidelidade, é ser fiel até a morte e lutar até o sangue contra o pecado. Em qualquer coisa abaixo da morte e do sangue é fichinha, é nada. Então os nossos motivos frágeis são verdadeiras criancices. Como é que Deus olha o que acontece com a gente e a gente se perde? Você já pensou nisso? Como é que Deus olha isso? Porque homens dão a vida, morrem, são apedrejados, são esfaqueados, são expostos. A igreja perseguida, nos ensinada pela missão Portas Abertas, na Ásia, na África, na Coreia do Norte, na China, em Bangladesh, na Índia, na Síria, no Iraque, no Congo, em diversos lugares, pessoas presas, pessoas passando fome, pessoas sendo degoladas, mutiladas, incendiadas, pessoas que dão a vida, porque toda a comunidade só tem uma página das Escrituras, uma página, e a gente com uma coletânea de Bíblia em casa, com a oportunidade de carregar a Bíblia, de andar com Bíblia, de vir aprender Bíblia, a gente tem dificuldade de vir a uma escola bíblica, de estar numa reunião, de estar num culto, fazer um trabalho. Quando eles vão de madrugada, entra a madrugada. Você percebe maturidade quando os problemas da vida não é mais suficiente para abalar a sua fé. Quando os problemas da vida são motivos suficientes para abalar a sua fé, é porque nós somos um menino, uma criança que não cresceu. Precisamos de maturidade. Porque os problemas suficientes para nos desmoronar são aqueles que vão até o sangue e até a sua vida. Mas ainda assim, a Bíblia diz: ser fiel. Ser fiel. Ser fiel. E a flexibilidade faz eu entender e ter contentamento com tudo que acontece comigo. E aí eu passo. Se eu estou com pouco, eu vou ser grato a Deus pelo pouco. Se eu estou com muito, eu vou ser grato a Deus pelo muito. Se eu estou bem, eu vou ser grato a Deus pelo bem. Se eu não estou bem, eu vou ser grato a Deus
pela condição que eu estou. Por quê? Porque eu sei entender o momento que eu estou passando. Eu tenho flexibilidade para isso. E eu sei que isso é o momento, porque crente não se perpetua em um estado, crente passa por momentos. Deserto não é lugar para estadia, deserto é lugar de passagem. Então você passa, mas você não permanece. Então o ciclo, quantas lutas você já passou e já enfrentou, e você pensava que era a última, que agora você vai naufragar, agora você vai morrer, você não vai conseguir, agora não dá, e ela passou e você está aqui agora. Quantas dificuldades, porque a nossa vida é assim, e Deus faz assim, para a gente não cair numa acomodação e no relaxamento. Isso faz a gente se movimentar, isso faz a gente continuar. Meus amados irmãos, eu quero fechar dizendo assim para os irmãos, né? As impossibilidades humanas abrem a porta para o mover de Deus em nossa vida. As impossibilidades abrem a porta para o mover de Deus. Você começa agora. O que é que Paulo pode fazer? Está preso. Mas da onde ele não espera, de jeito que não se espera, a terra treme e ele é solto. Olha, coisa que só Deus faz. Eu quero orar por pessoas nessa noite. Eu quero orar por pessoas que estão precisando se levantar, que estão precisando começar de novo, estão precisando voltar a viver, voltar àquele momento que a vida era diferente, que a visão era diferente, que a audição era diferente, que a percepção era diferente. Eu quero orar por pessoas que querem um reavivamento em suas vidas.